Hoje, o presidente Lula prometeu que, se os Estados Unidos taxarem os produtos brasileiros, vai reagir com a mesma medida. Lula também defendeu o novo presidente do Banco Central, mesmo após nova alta de juros. Foi uma entrevista longa, mais de 1 hora, com jornalistas no Palácio do Planalto. Lula estava disposto e disse que está inteiramente recuperado do acidente do ano passado, quando bateu a cabeça no banheiro e precisou passar por cirurgia. Sem tema previamente anunciado, a coletiva de hoje marca uma mudança na estratégia de comunicação do petista. Ele respondeu sobre vários assuntos. Na economia, declarou que não pretende fazer novas medidas para cortar gastos. Defendeu o foco na arrecadação e desenvolvimento sustentável. Além disso, ressaltou que a economia brasileira registrou um déficit primário de 0,1% do PIB, o Produto Interno Bruto, em 2024. A meta era de déficit zero, equilibrando receitas e despesas. O que aconteceu com o déficit fiscal? O que aconteceu? 0,1%. 0,1% é zero. Não é 2,5% como nós recebemos, é zero. E vai ser assim. Vai ser assim porque eu tenho muita responsabilidade. A gente quer responsabilidade fiscal e a gente quer fazer o menor déficit possível porque a gente quer que esse país dê certo. Ainda na economia, Lula comentou que a Petrobras é quem define o preço do diesel e negou que tenha autorizado qualquer aumento nas bombas. A presidente da empresa, Magda Chambriard, avisou nessa semana sobre a necessidade de reajuste do preço do combustível por causa do dólar e do preço do petróleo no mercado internacional. O presidente Lula também falou sobre a inflação e declarou que não vai fazer bravata para controlar o preço dos alimentos. Eu não farei cota. Eu não coloquei helicóptero para viajar à fazenda e prender boi, como foi feito no tempo do Plano Cruzado. Eu não vou estabelecer nada que possa significar o surgimento de mercado paralelo. Quando cheguei na presidência, o preço do óleo de soja tinha caído para 4 e agora subiu para 9 ou para 10. Ou seja, qual é a explicação do óleo de soja ter subido? Eu não tenho outra coisa a não ser chamar os produtores de soja para saber. A inflação preocupa o governo e é a base para a alta dos juros básicos da economia, que ontem foram para a casa dos 13,25% ao ano. Na entrevista, Lula defendeu Gabriel Galípolo, novo presidente do Banco Central, mesmo depois de mais um aumento da Selic. O presidente do Banco Central não pode dar um cavalo de pau num mar, revolto, de uma hora para outra. Eu tenho 100% de confiança no trabalho do presidente do Banco Central. Eu tenho certeza que ele vai criar as condições para entregar ao povo brasileiro uma taxa de juros menor, no tempo em que a política permitir que ele faça. No âmbito internacional, o presidente Lula prometeu reciprocidade caso o novo presidente dos Estados Unidos resolva mesmo taxar os produtos brasileiros. Donald Trump já falou que pretende aumentar as tarifas para as mercadorias importadas em 25% e também como forma de retaliação aos países críticos da nova política da Casa Branca. Aliás, como aconteceu com a Colômbia, no caso dos deportados para os países da América Latina. Donald Trump e Lula têm visões e lados opostos, o que faz com que a relação entre os dois países seja um assunto delicado para o nosso governo. Hoje, Lula descartou telefonar para Trump e disse que não há interesse de nenhuma das partes. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu mandei na carta para ele que eu espero que ele tenha uma boa governança para os Estados Unidos. Eu fui eleito para governar o Brasil. Eu quero respeitar os Estados Unidos e quero que o Trump respeite o Brasil. Lula foi questionado sobre as eleições no Congresso e destacou que não vai ter dificuldades na relação com os novos presidentes da Câmara e do Senado, que serão eleitos no próximo sábado, dia 1º de fevereiro. Ainda na esfera política interna, respondeu sobre as críticas do presidente do PSD, Gilberto Kassab, que chamou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de fraco e que Lula não venceria se a eleição fosse hoje. Kassab é atualmente secretário de Governo e Relações Institucionais do estado de São Paulo. Quando eu vi a história do companheiro Kassab, eu comecei a rir. Porque como ele disse, se a eleição fosse hoje, eu perderia. Eu olhei no calendário e percebi que a eleição vai ser só daqui a 2 anos. Eu fiquei muito despreocupado, porque hoje não tem eleição.
Segundo, eu acho que o Kassab foi injusto com o significado do companheiro Haddad no Ministério da Fazenda. Eu acho que o Haddad é um ministro extraordinário.